Olá, você aí do outro lado, seja muito bem-vinda de volta aqui no nosso canal para mais uma dica de inglês no The Ace English. Na dica de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os artigos que nós usamos no inglês. Então, como são vários artigos, nós vamos dividir esse vídeo em dois, tá ok? Hoje, especialmente, nós vamos começar com os artigos indefinidos, a or an, tá ok? Então, inicialmente, a primeira dica que a gente vai lhe dar são artigos indefinidos. Isso significa que a gente vai usar com coisas indefinidas, nada muito específico, tá ok? Quando a gente pensa, por exemplo, em substantivos aleatórios, certo? Mas a primeira coisa que a gente tem que saber, antes de falar sobre as categorias e sobre os tipos de palavras que vão usar os artigos indefinidos, é importante que a gente lembre de só se usa a ou an antes de singular, ou seja, substantivos no singular. Nós jamais vamos usar, em hipótese alguma, esses dois artigos, a ou an, antes de substantivos no plural. Tá ok? A primeira categoria que nós vamos falar um pouco é sobre substantivos gerais. Um dentre vários. Por exemplo, Earth is a planet. Earth is a planet. Dentre vários planetas que existem, Earth é um deles. Dog is an animal. Dog is an animal. Então, de vários animais, eu estou me referindo a um deles, mas nada muito específico. Uma segunda categoria que a gente vai falar um pouco é sobre profissões. Esse é super usado. Nós vamos, sempre que nós vamos nos referir a alguém, descrevendo alguém, e a profissão dessa pessoa, nós vamos usar o artigo indefinido. Por exemplo, I am a teacher. I am a teacher. Ou, my mother is an artist. My mother is an artist. He is an engineer. Então, sempre que nós formos usar ou apresentar uma profissão para alguém, ou sobre alguém, nós vamos necessariamente usar o artigo indefinido a ou an. Tá ok? Isso é uma dica muito importante e bem usual para qualquer pessoa que está aprendendo ou que já aprendeu e quer revisar um pouco do inglês. A terceira categoria que a gente vai falar hoje é sobre a primeira vez que nós mencionamos algo em uma narrativa. Você está contando uma história, você está escrevendo uma história, e a primeira vez que alguma coisa aparece nessa história, você vai se referir a isso usando o artigo indefinido. Por exemplo, I saw a tree on the street. Então, eu estava caminhando e vi uma árvore. Não importa qual árvore era, apenas estou introduzindo um elemento na minha narrativa e que vai indicar a existência dessa árvore na minha narrativa. Tá ok? Um outro exemplo pode ser There is a very interesting film in the cinema. There is a very interesting film in the cinema. Não importa qual deles seja, eu apenas estou introduzindo a ideia de que há um filme bem interessante em cartaz no cinema. E um terceiro exemplo, I've read a book these days. I've read a book these days. Eu estou introduzindo que eu li um livro recentemente. Não importa qual livro é. Se eu for retomar na minha narrativa, retomar o livro na minha narrativa, aí eu vou tornar esse livro, esse book, específico. Mas que a gente fala no nosso próximo vídeo. Tá ok? Então, Pedro, você usou dois tipos de artigos diferentes, a e an. Qual a diferença deles? Existe alguma diferença? Será que a diferença é sobre gênero? No caso, você vai usar o a para palavras masculinas ou an para palavras femininas? Não é bem por aí. Quando a gente vai usar a ou an, a gente tem que prestar atenção, na verdade, no som da palavra. Tanto um quanto o outro são usados com palavras tanto masculinas quanto femininas. No inglês praticamente não tem essa distinção, e não há essa distinção quando a gente fala de artigo, tá ok? O que a gente tem que prestar atenção é como começa a palavra seguinte, tá? Não necessariamente se começa com uma vogal ou uma consoante. E aí que vem a grande pegada. Eu já ouvi várias pessoas comentando:
aprendi na escola que a gente usa em antes de consoante e en antes de vogal. A gente tem que prestar atenção no som da palavra. Como essa segunda palavra está começando. Eu acho que a melhor definição seria: a gente usa a antes de palavras que comecem com som de consoante. Não necessariamente com a consoante. Ou nós usamos o an antes de palavras que comecem com som de vogal. Alguns exemplos. A teacher, an engineer, que foram alguns dos exemplos que eu usei anteriormente. Mas, Pedro, não estou entendendo. Os exemplos que você usou, as palavras que vêm após o artigo começam com consoante e começam com vogal. Até aí, tudo segue da forma como eu aprendi. Mas a gente tem alguns exemplos que não vamos usar dessa seguinte forma. Preste atenção. An hour. Como é que a gente escreve hour? Com H. A palavra hour, apesar de começar a ser escrita com H, nós não pronunciamos. E a palavra hour, o primeiro som da palavra, é um som de vogal. Outro exemplo. A university. University, a gente começa escrevendo com U. Mas o som da palavra é o som de Y. University. Ele se aproxima com o som do Y, que na verdade é uma semivogal. Então, antes de university, a gente vai usar a university. Outro exemplo. A European city. A European city. European tem o mesmo som no início que university. Por isso que nós usamos o artigo a European. Tá ok, gente? Então, para essa dica, é muito importante a gente saber como se pronuncia as palavras no inglês. Qualquer dúvida que vocês tiverem na pronúncia das palavras, existem inúmeros dicionários que apresentam a pronúncia correta dessas palavras. E aí a gente vai ter que checar no dicionário para poder saber como se pronuncia corretamente essas palavras. Tá ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram, curtam, comentem aí, compartilhem com seus amigos. Mas se não gostaram, compartilhem com seus inimigos, mas compartilhem esse vídeo, tá ok? Tchau, tchau!